Mesmo com um cartel minúsculo de apenas 7 lutas no MMA, 6 vitórias e 1 derrota, Alex Pereira, o Poatan, já chegou na disputa pelo cinturão peso médio do UFC, onde ele vai enfrentar um rosto conhecido, o atual campeão da categoria, Israel Adesanya. Eles vão se enfrentar no UFC 281, marcado para o dia 12 de novembro. Mas como e por que o Poatan, mesmo sem um grande histórico no MMA, chegou tão rápido assim em uma disputa de cinturão no maior evento do mundo? Bom, é sobre isso que vamos falar no Conto das Lutas de hoje. Vamos falar sobre a jornada de Alex Poatan rumo ao cinturão do UFC. Primeiramente, para começar a história, precisamos entender a atual conjuntura da categoria peso médio do UFC. A histórica categoria que já teve Anderson Silva como campeão, hoje é reinada pelo nigeriano Israel Adesanya, um dos melhores strikers que o MMA já viu. Quando o assunto é trocação, Adesanya é um ponto fora da curva. Ele tá vários níveis acima do que qualquer outro peso médio da atualidade. E mesmo levando em conta toda a história do MMA, pouquíssimos ficam no nível dele. Muito inteligente, preciso, talentoso, fisicamente privilegiado e muito pragmático. Não se arrisca sem necessidades, e eu já vou me aprofundar nesse assunto já já. Mas com esse pacote, Adesanya está reinando a categoria desde 2019. Já defendeu o cinturão 5 vezes seguidas, já é o segundo maior campeão em defesas de título do peso médio, atrás apenas do Anderson Silva. E para completar, Adesanya também é muito carismático, sabe vender suas lutas, sabe promover, sabe se comunicar, sabe ser o centro das atenções e atrair a grande massa. E vendo esse pacote completo, que é bom tanto dentro do octógono como fora, o UFC resolveu investir. E atualmente, dentre os campeões masculinos, o Adesanya é o mais bem pago da atualidade. O problema é que o retorno desse investimento está sendo posto à prova. Lembra que eu comentei sobre o pragmatismo do Adesanya, que ele não se arrisca se não houver necessidades? Pois bem, acontece que o nigeriano não vive um bom momento, pois os fãs criticam duramente suas últimas apresentações, que foram consideradas lutas chatas e sem emoção. Muitos criticam a falta do fator entretenimento, que era muito presente principalmente no reinado do Anderson Silva. Mas no caso do Adesanya, mesmo contra adversários tecnicamente inferiores, ele continua adotando o jogo mais conservador. Lembra até o auge de Floyd Mayweather, que ele era tão bom e seguia tão bem o seu plano de jogo que o pessoal odiava, rendia lutas chatas e os fãs criticavam muito. Só que os adversários do Adesanya também são culpados, já que eles também não puxam o gatilho, pois ficam meio receosos de acabar sendo surpreendidos pelos contragolpes do campeão. E assim acabam rendendo lutas sem emoção, mas sempre com uma vitória do Adesanya por pontos. A Adesanya não liga muito para essas críticas, afinal ele tá só fazendo o trabalho dele, que é vencer e defender seu título. Mas essa perspectiva que o Adesanya é um campeão chato, que faz lutas sem emoção e que não há nenhum adversário no nível dele que possa bater de frente com ele, não é interessante para o UFC. O que realmente vende são grandes campeões enfrentando grandes desafios e fazendo grandes lutas, grandes rivalidades, assim como Anderson Silva viveu rivalidades históricas contra Chael Sonnen e Vitor Belfort. Então eles precisavam colocar alguém do mesmo nível para desafiar o Adesanya, alguém que pudesse lutar de igual para igual contra o campeão em sua maior especialidade, a trocação. E foi aí que nessa época um fantasma do passado de Adesanya voltou à tona. Acontece que a maior parte da carreira do Adesanya não foi no MMA, e sim no kickboxing, onde ele fez 80 lutas profissionais, venceu 75 e perdeu apenas 5, sendo que dessas 5 derrotas, 2 foram contra o mesmo adversário. E uma dessas 2 lutas foi a única vez em toda a sua vida que o Adesanya foi nocauteado. E o autor desse nocaute se chamava Alex Pereira, ou Poatan, ex-campeão do Glory e um dos maiores especialistas na trocação que o Brasil já viu. Poatan foi o único que havia vencido Adesanya 2 vezes e o único que havia nocauteado o campeão do UFC. E foi justamente na luta em pé, a maior especialidade do nigeriano. Ele era o desafio perfeito para o Adesanya, um antigo algoz vindo de um esporte diferente, e alguém que iria tirar o campeão da zona de conforto, pois tem capacidade de lutar de igual para igual com o Adesanya na luta em pé. Sem falar que mesmo tendo
vencido o Adesanya 2 vezes, a primeira luta foi bem acirrada, foi uma vitória por pontos, muitos inclusive viram vitória do Adesanya, e a segunda, o Adesanya estava levando a melhor até o momento do nocaute. Então há intriga, não é uma vitória clara para nenhum dos dois. E é essa intriga que realmente vende lutas. E assim, em setembro de 2021, com apenas 4 lutas de MMA, Alex Poatan foi contratado pelo UFC. Mas não se enganem, apesar de ter apenas 4 lutas na época, o Poatan também tinha mais de 40 lutas no kickboxing e já tinha experiências em lutas internacionais, disputas de cinturão. Ele foi campeão do Glory no peso médio e no peso meio pesado. Fora que ele contava com reforço de peso nos treinamentos. Ele estava treinando junto com o campeão meio pesado do UFC, Glover Teixeira. Mas o intuito do UFC aqui era óbvio, era colocar o Poatan em rota de colisão contra o Adesanya, e de preferência o mais rápido possível, porque o Poatan já estava com 35 anos e se esperassem demais, ele poderia acabar entrando naquela idade de declínio físico e assim toda a mística da luta ia embora. Então já em novembro de 2021, o Poatan fez sua primeira luta no UFC, enfrentou o grego Andreas Mihailidis, que testou o Poatan na luta agarrada, mas no fim foi brutalmente nocauteado por uma joelhada voadora do brasileiro no segundo round. A luta seguinte foi contra o compatriota Bruno Blindado, em março de 2022. Blindado tentou misturar as ações com trocação e grappling e até evitou o nocaute, mas foi derrotado na pontuação. E aí, com apenas 2 vitórias no UFC, decidiram colocar o Poatan no teste final. Ele foi escalado para enfrentar o 4º colocado do ranking, Sean Strickland, que vinha de 6 vitórias seguidas, em uma luta que serviria como eliminatória para a disputa de cinturão. O vencedor enfrentaria o Adesanya na sequência. A luta aconteceu em julho de 2022 e com apenas 2 minutos de luta, Poatan conectou seu clássico cruzado de esquerda, o mesmo golpe que apagou Adesanya, e nocauteou Sean Strickland no primeiro round, entrando no top 5 da categoria dos médios e conseguindo a sua credencial para disputar o cinturão dos médios. Pois é, com apenas 3 lutas no UFC, Poatan já está disputando o cinturão. E é óbvio que a narrativa, o passado entre os dois e o fator comercial ajudou bastante o brasileiro nessa situação. Não são todos que vão de desranqueado para top 5 em apenas uma luta, mas de qualquer forma, desranqueado ou não, quando foi colocado contra o 4º colocado do ranking, o Poatan nocauteou no primeiro round. Então ele tem sim capacidade para competir nesse nível. E agora a sorte está lançada. No dia 12 de novembro, veremos o 3º encontro entre os dois, dessa vez no MMA, onde o Adesanya é campeão e tem 24 lutas no currículo e o Poatan só tem 7. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, pessoal, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.